Terça-feira do ano, olha, um furto de cabos causou uma explosão na rede elétrica, seguido de incêndio. Isso na quadra 703 Sul. A gente está falando da Asa Sul. Dá uma olhada nessas imagens. Quando os bombeiros chegaram no local, se depararam com fumaça e chamas no segundo andar da casa. Dá uma olhada na vista ali pela janela, muito fogo, né? As chamas, imagina o desespero. E aí você não vai acreditar, dentro da casa tinha uma senhora de 76 anos. Por sorte, ela conseguiu sair e ainda levou os animais de estimação com ela. Detalhe, essa senhora é cadeirante. Dá para acreditar nessa história? A equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu evitar, né, a propagação do incêndio, conseguiu evitar que o fogo se alastrasse para os outros cômodos da casa, ou então até mesmo para os vizinhos, mas foi um susto muito grande. Além disso, o sentimento, né, de que tudo isso poderia ter sido evitado caso os criminosos não tivessem agido ali na quadra, furtando os cabos. A gente vai continuar falando desse assunto e trazendo mais atualizações com a nossa Débora Rodrigues, que está lá na 703 Sul, onde tudo isso aconteceu, né, Débora? Bom dia para você, minha amiga. Conta pra gente qual que é a situação. E eu vou te falar, o que mais me chamou a atenção nesse caso foi essa senhora idosa, ter conseguido sair da casa pegando fogo e ainda ter salvado os animais de estimação dela, né? Lari, graças a Deus que essa senhora, apesar do susto, não teve um ferimento. Foi essa casa que está aqui atrás de mim que foi incendiada ontem à noite por volta de 8 horas, 8h30 da noite. A gente consegue ver, esses são os fundos da casa, tá? O filho dessa senhora, eu conversei com ele me contou que pelo menos 2/4 da casa ficou totalmente queimado. Dessas janelas que vocês aí de casa estão conseguindo ver neste momento. A gente consegue ver a janela toda preta, a parte ali da parede também bem preta, da queimada de ontem, né, do incêndio de ontem. E tudo isso aconteceu por causa do furto de cabos de energia. Alguns homens vieram ontem aqui nessa quadra, tentaram furtar alguns fios de energia, cortaram os fios. No momento que eles cortam os fios, começa a ter aquele pipoco, né? Aquela faísca saindo. E isso não só dentro da caixa, que tem toda essa fiação elétrica, onde eles conseguiram entrar por debaixo de um bueiro, mas também em todas as mais de 200 casas que ficam aqui nessa rua. Todas as casas começou a faltar energia, as lâmpadas começaram a estourar, Lari. Teve aquele pipoco, né? Todo mundo assustado com o barulho, com as faíscas saindo dos postes, as lâmpadas das casas estourando, né? Inclusive, além dessa casa, teve outras 2 casas que teve um princípio de incêndio, mas nada muito grave. Nessa rua especificamente, conversei com alguns moradores, tem muitas pessoas idosas, inclusive a senhora que morava nessa casa. Ela tem 76 anos. Ela conseguiu sair, Lari, enquanto o incêndio estava acontecendo, ficou com o rosto ali todo preto, né, das cinzas, mas não teve ferimentos. E ela conseguiu salvar os 2 animais de estimação dela, que são 2 porquinhos da Índia. Ela conseguiu sair com a ajuda de vizinhos, tá? Ela saiu bem, sem ferimentos, mas claro, muito assustada por toda essa situação. A vizinha do lado também conseguiu sair com a ajuda dos vizinhos. A vizinha do lado, ela tem 96 anos, Lari. Ela usa um andador, né? Ela tem essa dificuldade para andar, conseguiu sair com a ajuda dos vizinhos. E como as casas são germinadas, quando o incêndio começa em uma, corre muito risco de passar para outra casa. Mas graças a Deus não foi o que aconteceu com essa vizinha aqui ao lado. Então essa moradora de 76 anos que conseguiu sair bem, sem machucados, com os 2 porquinhos da Índia a salvos, né? Ela saiu sem ferimentos, conseguiu sair tranquilamente com a ajuda dos vizinhos, mas a situação foi tão grave, Lari. Por quê? Olha o detalhe muito importante que eu estou trazendo aqui para vocês. Um morador que mora em frente a essa caixa que fica a fiação elétrica disse que existe a possibilidade desses homens que tentaram furtar terem furtado com uma roupa da Neoenergia. Informação preliminar ainda, porque, claro, a Neoenergia ainda está investigando tudo o que aconteceu, inclusive a administração aqui da quadra está aqui, né, apurando toda a situação para entender o que aconteceu, mas esse vizinho que mora em frente à casa disse ter visto esses 2 homens com um uniforme da Neoenergia.
provavelmente ali para tentar disfarçar. E eles entraram, Lari, dentro de um bueiro. Do bueiro eles conseguiram acessar por dentro, por debaixo da terra e conseguiram ali entrar dentro desse local onde fica toda essa fiação elétrica. E os fios bem grossos, tá? Difíceis de cortar, mas eles conseguiram. Mas no momento que tudo começa a faiscar, eles deixam de lado e fogem. Equipes do Corpo de Bombeiros, então, vieram aqui para tentar conter as chamas e conseguiram. Quem está aqui ao meu lado é o Rodrigo, morador aqui da quadra. Rodrigo, ontem você conseguiu salvar essa senhora, né, que teve a casa queimada. Como é que foi no momento? A sua casa também teve lâmpadas estouradas, como é que foi? Isso começou por volta das 8h30, como você falou, e foi a gente achando que era uma coisa bem pontual da nossa casa, mas aí pela comunicação via WhatsApp a gente percebeu que era algo da rua. Então a gente já começou a sair e começou a escutar, parecia um filme de terror, porque várias lâmpadas começaram a explodir em torno de todas as casas aqui, e as pessoas com medo. A gente tem muito idoso aqui na quadra, então assim, idosos com medo de desligar a chave geral, porque, né, energia, todo mundo fica com aquele receio. Quando a gente veio para a ponta de cá, já tinha um vizinho dentro da casa em chamas, resgatando a senhora de 76 anos. A gente tirou, aí eu cheguei, a gente conseguiu tirar ela. E como você falou, as casas são germinadas, então para o fogo se alastrar é muito rápido. Então a primeira providência que eu falei para todo mundo foi para a gente começar a retirar os idosos das outras quadras, das outras casas. E aí a gente conseguiu, essa senhora de 96 anos, que tem um problema de locomoção, ela anda de andador, então a gente conseguiu tirar ela a tempo. A casa vizinha, graças a Deus a senhora não estava em casa, então assim, foi um trabalho muito forte da comunidade até os bombeiros chegarem. Quando os bombeiros chegaram, foi super rápido o rescaldo, né? Apagaram o incêndio, mas a gente está mais ou menos aí há 1 ano com esse problema de furtos de cabos. Você tinha comentado que recentemente teve um outro furto de cabos e uma igreja próxima até ficou sem energia também. Isso foi sábado agora, recente, né? A Dom Bosco, que é a igreja que fica aqui perto, ficou sem energia. Teve um roubo de cabos de internet, devem ter confundido, e a gente ficou sem internet durante horas, até a operadora chegar e pegar, conseguir colocar de novo os cabos, né? E isso é recorrente. E uma quadra que não é que a gente não é policiada, é uma quadra que a gente tem um policiamento bem ostensivo. A gente está sempre conversando, a gente tem a parte comunitária com a polícia militar, então a acessibilidade com eles é muito rápida. E mesmo assim a gente não consegue tanto pegar esses ladrões de cabo, eles até conseguem pegar, mas rapidamente eles são soltos. E é isso. Lari, então, para você e para o pessoal de casa conseguir entender, esse furto de cabos acabou prejudicando, né, os moradores aqui da 703 Sul, na Asa Sul, porque teve um incêndio. Olha que gravidade que esse caso se tornou. No momento que esses homens tentam ali furtar esses cabos, eles cortam, começa a sair faísca, começa todas as mais de 200 casas que ficam aqui nessa rua pegar, né, as lâmpadas começam a estourar, as casas começam a ficar sem energia. Essa rua ficou algumas horas totalmente no breu. A Neoenergia, uma equipe da Neoenergia veio até o local ontem para conseguir, né, arrumar toda essa fiação para que os moradores consigam voltar às atividades normalmente. Mas olha o estado que ficou a casa. A gente consegue ver aqui do lado de fora o estado em que ela ficou muito queimada nessa parte de fora, mas dentro, os 2 quartos de dentro ficaram completamente queimados. Informação que o filho dessa senhora de 76 anos, moradora da casa, né, me contou que os 2 quartos ficaram totalmente queimados. Ele ainda está organizando para fazer um boletim de ocorrência, para ajustar todo o necessário para eles conseguirem voltar à vida normal. A senhora, no momento, ela não está em casa, claramente, está morando com o filho até o filho, né, conseguir ajustar todo o necessário para que ela consiga voltar a morar aqui na residência. Como eu estava falando, equipes ontem da Neoenergia vieram até o local por volta de meia-noite e 20. Eles conseguiram trocar toda a fiação que foi roubada, né? Conseguiram trocar toda a fiação elétrica e reestruturar a energia normalmente aqui dos moradores. Só que sofreu algumas consequências, né? Alguns moradores chegaram a dizer que, por exemplo, o portão que é elétrico, né, não está funcionando mais. Provavelmente queimou devido à queda de energia de ontem. A própria Neoenergia falou com a gente. Vamos ouvir o que eles falam sobre esse caso de ontem?
É importante ressaltar que o furto de cabos de energia é uma questão de segurança pública. E para auxiliar nessa tarefa, a Neoenergia vem contribuindo com as ações de inteligência da Secretaria de Segurança Pública para combater esse crime em toda a capital federal. Reforçamos ainda que o furto de cabos interfere diretamente na qualidade da energia, causando interrupções e oscilações para a população. Para que a energia possa ser restabelecida, é executado um serviço de alta complexidade com a reposição dos materiais furtados. Por isso, o tempo de reparo depende do estrago deixado pelos bandidos e pela quantidade de material roubado. A Neoenergia vem realizando rondas nas regiões mais afetadas no sentido de coibir esse crime que prejudica toda a população do Distrito Federal. São inúmeros prejuízos, transtornos para toda a população por causa desse tipo de crime, né? O furto aí de cabos. E Débora Rodrigues, diariamente a gente noticia aqui no SBT Brasília. Esses casos, eles são recorrentes, infelizmente. A Secretaria de Segurança Pública endureceu aí as questões, né, enfim, todas as estratégias. Porque o que acontece? Esses criminosos, eles furtam os cabos e aí eles vendem, né, muitas vezes para ferro velho, enfim. E a Secretaria de Segurança Pública, né, tenta pegar a origem, o foco ali do problema, que seria a receptação. As pessoas que compram, né, esses cabos de energia, esses cabos de cobre. Enfim, são inúmeros transtornos e prejuízos por causa desse tipo de crime. Débora Rodrigues, muito obrigada, minha amiga, pelas informações. Até daqui a pouco.